Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, carta de 1 João. Quero convidá-los a ficarem em pé também, para a gente fazer a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 4 de 1 João, versículo 1 ao versículo 6. Escute com fé o que diz a Santa Palavra de Deus. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês já ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Feche os teus olhos. Senhor, o mesmo Espírito que inspirou, Senhor, essas palavras, que nós reconhecemos que são infalíveis e inerrantes, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou essas palavras está aqui, Senhor, nessa noite, Deus. Nós te pedimos que esse Espírito possa iluminar o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos compreender a profundidade, a grandeza, a beleza e a glória do Teu Evangelho, Deus. Nos ajuda a compreender, Senhor, a nossa condição diante de Ti, a nos alegrarmos com a Tua salvação e a nos aprofundarmos, Deus, no conhecimento da verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Aqui na igreja a gente tem o costume... Estão me ouvindo bem, hein? Aqui na igreja a gente tem o costume de tempos em tempos, pegar os livros da Bíblia e pregá-los inteiros. É isso. E nós estamos expondo então a carta de 1 João. Nós chegamos agora no capítulo 4. No início da carta, só para a gente contextualizar quem não está participando dos cultos, João ele está defendendo aqui uma posição contra alguns hereges e alguns falsos profetas que têm incomodado a igreja de Jesus, a igreja primitiva. Antes que você pense, beleza, mas isso aí era aqueles hereges naquela época e tudo mais, né? Ficou lá no passado. Não é diferente hoje. O diabo, Satanás, ou aqui referido pelo apóstolo João, o anticristo, tem os seus anticristinhos, que tentam incomodar a igreja de Jesus, se infiltrando e trazendo heresias, gerando confusão, distração e a perda do foco no Evangelho e na cruz de Jesus. Então, parece que a Bíblia é tão atual quanto o jornal de amanhã, como diria Billy Graham. Alguém aqui que trabalha com comércio? Ou como cobrador? Vocês pegam dinheiro na mão? Eu não sei se trabalham com dinheiro. Vai vir a analogia do cartão ponto de novo. Eu gostaria de saber se vocês têm condições de diferenciar uma nota verdadeira de uma nota falsa. Essa é a ideia. Sabem diferenciar? Todo mundo sabe diferenciar uma nota verdadeira e uma nota falsa? Quando eu parei para pensar nisso, eu achei que eu sabia. Aí eu fui procurar na internet, fui dar um Google, né?
Aí tem várias formas, descobri que tem várias formas de descobrir uma nota falsa. E tem alguns critérios para se descobrir se uma nota é verdadeira ou falsa. O que o apóstolo João está dizendo aqui, está mostrando aqui nessa carta, é justamente como identificar falsos profetas, falsas igrejas, falsos evangelhos. Exatamente isso. Ele vai dar aqui alguns critérios para que a gente possa identificar isso. Parece duro falar assim, né? Falsas igrejas, falsos profetas. Mas tá cheio por aí. Isso é um problema. É um problema. Eu não sei vocês, mas me irrita muito quando eu vejo igrejas lotadas de pessoas sendo enganadas por falsos profetas. Me irrita profundamente. Antes de eu me tornar cristão, eu queria tocar fogo nas igrejas. Depois que eu me tornei cristão, Deus me chamou para pregar o evangelho verdadeiro. Essa foi a solução. Eu podia tocar fogo nas igrejas falsas, ou eu podia pregar a verdade. Então Deus me chamou para pregar a verdade e cá estamos. Então o apóstolo João, ele usa alguns critérios ao longo da carta para que a gente possa fazer o que essa passagem aqui diz, que nós devemos não dar crédito a qualquer espírito, mas provem, julguem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Essa linguagem, imagina você julgando os espíritos. Eu preciso explicar isso para não ficar confuso, tá? Mas o que João está querendo dizer com o espírito, ou para a gente poder entender melhor o que ele está querendo dizer? Ele faz um contraste. O nome dessa série é Contraste. Ele está fazendo um contraste entre o Espírito de Deus e o espírito do anticristo, que é o pai da mentira, o enganador, mentiroso. Então tem verdade e mentira. Ele usa esses contrastes: verdade e mentira, ódio e amor, obediência e desobediência. João vai fazendo esses contrastes ao longo da carta, e mais uma vez ele está usando esse argumento. E nós devemos então, agora que ele mostrou alguns critérios, e quais são esses critérios? São 3 critérios que eu preciso explicar anteriormente para a gente poder entender o todo, tá? No capítulo 1 e 2, João afirma a encarnação de Cristo e o fato de que Jesus é Deus. E essa era uma das heresias que assolava ali, perturbava a igreja primitiva. Existia uma heresia chamada docetismo. O que é isso? Docetismo era a crença de que o Jesus histórico era um homem, e que nas águas do batismo, o Cristo, que era o Espírito de Deus, tinha descido sobre ele, e quando eles se uniram, Jesus não era mais tangível, mais palpável, e as suas pegadas não faziam mais marcas, e ele se tornou quase que um fantasma. E esse espírito foi embora na hora da crucificação. Essa era a heresia. Ela foi muito divulgada por um herege chamado Cerinto. E como é que João começa a sua carta? Aquilo que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam, os nossos ouvidos ouviram, isso anunciamos a vocês, a respeito do verbo da vida. Ele está justamente combatendo isso. Não vem dizer que Jesus não existiu. Jesus não era fantasma. Jesus era de carne e osso. E ele andou pela terra. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Eu vi, eu apalpei, eu ouvi a voz dele. Não vem com essa. Muitas pessoas hoje em dia dizem acreditar em Jesus. Ah, eu acredito em Jesus. Ah, não, Jesus era aquele hippie, né? Falava sobre o amor e tal. Ou aquele cara que ensinava várias coisas, várias filosofias. Ou como eu vi na internet, eu dei uma procurada, né? Pérolas da internet. Tico Santa Cruz falando sobre Jesus. Vocês viram isso? No Flow Podcast.
Pô, só eu assisto Flow Podcast, mano. Não deixa mal, hein? Ele falando que o milagre, né, de Jesus abrindo os olhos do cego é porque o cego, ele estava cego de raiva. Ele tinha um sentimento muito ruim no coração dele, e aí Jesus conversou com ele, tirou esse sentimento do coração dele e abriu os olhos dele. Essa é a perspectiva dele. KKKKK, né? Mas uma pessoa famosa falando para milhares de pessoas na internet, usando o nome de Jesus de maneira distorcida. Então essa heresia não é tão antiga. Ela é atual, né? Ela é antiga, mas ela continua atual. Pessoas continuam usando o nome de Jesus para falar absurdos em nome de Deus, para enganar pessoas, para distorcer a verdade e tirar o foco daquilo que realmente importa, que é a mensagem do Evangelho. Eu gosto muito de música, né? E a galera aqui da igreja já sabe isso, então a minha tendência é pensar e conectar as coisas com música, com as músicas que eu já ouvi, com a cultura e tal. E eu lembrei estava preparando a mensagem, lembrei de uma música daquela banda, o Rapa. Ah, vai dizer que vocês não conhecem o Rapa também. Vocês conhecem? E ele diz numa letra da música, que ele fala assim, ó: tentei ser crente, mas o meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, no meio daquela luz. Parece bonito, né? Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz. Irmãos, não existe Cristo sem cruz. Jesus Cristo veio para se entregar na cruz. Não existe Jesus Cristo sem cruz. Então, o Falcão do Rapa foi alguém que foi enganado. Ele acha que pode ser crente, ou tentar ser crente, né? Seguindo um Cristo sem cruz. Não tem como. Todas essas... Tem mais um exemplo aqui de coisas que se dizem por aí, ou formas de usarem o nome de Jesus de maneira bonita, atrativa, mas que foge do propósito da encarnação de Jesus. O filósofo, escritor, professor Clóvis de Barros Filho, eu sei que tem muita gente que gosta de filosofia, gosto de assistir, ele é brother do Cortella, Karnal e essa galera aí. Ele fala que Jesus era o maior filósofo, né, de todos os tempos. Mas Jesus não veio para fazer filosofia. Jesus veio com um propósito. Então é possível, e a gente ouve várias vozes nesse mundo falando de Deus, falando em nome de Deus, falando sobre Deus, falando e usando o nome de Jesus, mas não com o propósito pelo qual Deus enviou Jesus. Mas é por isso que existe a igreja. A igreja e a igreja existe por causa da mensagem do Evangelho. Essa mensagem verdadeira que encontrou guarida no meu e no teu coração, e que nós devemos proclamar. A igreja existe por causa do Evangelho. Alguém pregou o Evangelho verdadeiro. Você ouviu esse Evangelho, entregou a sua vida para Cristo e se tornou um discípulo de Jesus. E hoje você está aqui. Então, como distinguir um falso evangelho, uma falsa igreja e falsos discípulos de Jesus? Dentro da carta de 1 João, existem 3 testes. O primeiro é o teste da doutrina, que nós acabamos de ver aqui. Essa perícope, esse pedaço, fala a respeito daquilo que é a doutrina, a sã doutrina, a doutrina verdadeira, é que aquele que acredita e que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse tem o Espírito de Deus. Esse é o teste da doutrina.
Depois do teste da doutrina, existe o teste da obediência. A doutrina correta, o fato de nós reconhecermos que Jesus é Deus, não faz de Jesus um filósofo, um mestre, ou um conselheiro, ou alguém que tem bons conselhos para que você possa aplicar na sua vida. Bons conselhos a respeito da ética, da vida. Não, Jesus é Deus. E se nós cremos e reconhecemos que Jesus é Deus, as palavras de Jesus são palavras de Deus. E as palavras de Deus, meus irmãos, não existe opção para nós. Nós precisamos obedecê-las. O próximo teste é o teste da obediência. Aquele que diz conhecer a Deus, que é o que fala no capítulo 1 também, mas anda em trevas, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, primeiro teste é o teste da doutrina. Não, beleza, eu acredito que Jesus veio em carne. Mas como é que é a vida dessa pessoa? Ela tem uma vida de obediência a Jesus? Então ela ainda não entendeu quem é de fato Jesus. Que Jesus é Deus e que a gente precisa obedecê-lo. A gente precisa se render a Ele, adorar a Ele e se entregar para Ele. A boa doutrina leva à obediência. E por último, é o teste do amor e da comunhão. Se de fato nós reconhecemos que Jesus Cristo é Deus, nós buscamos viver uma vida de obediência a Jesus. O que Jesus ensinou? Mandamentos de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a si mesmo, como a mim mesmo. Então a gente vai obedecer Jesus. Uma vida de obediência a Deus nos leva ao amor e à comunhão. Leva ao amor e à comunhão. Então não tem como alguém dizer que conhece a Deus, que obedece a Deus, mas não ama o seu irmão, mas não faz parte da comunhão, não faz parte da igreja de Jesus. Esses são os 3 testes, e um depende do outro, estão bem amarradinhos. Tentar fugir, não, mas Deus é amor, você não obedece a Deus. Ah não, mas eu obedeço a Deus, mas eu não quero saber do meu irmão, eu congrego na internet, eu quero só saber de Jesus e a internet. Está fazendo Deus de mentiroso. Esses 3 testes são perfeitos, né? Doutrina correta, obediência a Deus e amor. Esses são os 3 testes de João. Voltamos para a nossa passagem aqui. Como é que nós vamos provar então os espíritos? Eu não expliquei o que é espírito, né? Foi mal. Espírito então é a essência, é a voz, vou usar uma palavra que está na moda hoje, a narrativa da pessoa, a ideologia da pessoa. Se a ideologia dela, né, a voz dela, aquilo que ela diz, tem a ver com o Evangelho, concernente ao Evangelho, se ela reconhece que Jesus veio em carne, se ela reconhece o propósito pelo qual Jesus veio, se ela busca ter uma vida de obediência a Deus e que se ela está em comunhão, ela busca viver uma vida de amor e de comunhão, a gente pode ouvir essa pessoa. Isso é julgar os espíritos. Pensa comigo, qual é o desejo do anticristo? Ele quer dividir a igreja, quer envergonhar o nome de Jesus, ele quer confundir os discípulos de Jesus. Então, como é que ele faz isso? Ele faz isso distorcendo a doutrina com um falso evangelho, com falsos ensinos. Ele faz isso, uma doutrina deformada faz com que você não obedeça direito a Deus. Você vai viver uma vida cristã medíocre, meia boca, meio torta, meio cá, meio lá. Meio crente Raimundo, como diziam os antigos. E uma má obediência vai, em última instância, vai te afastar da comunhão. Porque na comunhão a gente chama uns aos outros à obediência. A gente ensina a doutrina uns para os outros. A gente fala a verdade do Evangelho uns para os outros. A gente chama uns aos outros a obedecer e a gente ama uns aos outros e chama uns aos outros para
para amar, para fazer parte da comunhão, da comunidade. Entenderam? Espírito de Deus. O Espírito de Deus reflete a doutrina bíblica com clareza. O Espírito de Deus te leva à obediência. O Espírito de Deus te leva à comunhão. O Espírito do anticristo tenta te enganar, te fazendo acreditar em verdades que não... em mentiras, né? Em coisas que não são verdades a respeito de Deus e de Jesus. O Espírito do anticristo te leva à desobediência a Deus. Não, isso aí é Velho Testamento. Esse princípio aí tu não... Isso aí já caducou. Não precisa, agora é o tempo da graça. Ah, eu tenho um ranço com esse negócio de tempo da graça, mal distorcido, meio distorcido que as pessoas falam. A vida da pessoa é uma desgraça. E ele vai estar dizendo que está no tempo da graça. Ah, desculpa, mas não tá batendo alguma coisa. Não está batendo. Uma pessoa que realmente está vivendo na graça de Deus, está vivendo em obediência a Deus, não em desobediência a Deus. Viver no tempo da graça para desobedecer a Deus, isso é uma outra heresia. Esse é o espírito do anticristo querendo nos induzir ao erro. O Espírito de Deus sempre nos induz à obediência, nos traz para a obediência. E o Espírito, em última instância, o Espírito do anticristo quer dividir a igreja. Quer colocar uma coisinha entre os irmãos. Quer dizer assim, ó, não, tu é a igreja, meu irmão, tu não precisa congregar. Espírito do anticristo. E tem gente que está ouvindo. Mas vamos prosseguir. Primeiro teste: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês já ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Então o que o apóstolo está fazendo aqui? Está nos ajudando, nos dando ferramentas para como julgar o Espírito de Deus, né? Se a pessoa tem o Espírito de Deus, se a pessoa que está falando, ela tem o Espírito de Deus, ou se ela tem o Espírito do anticristo. É forte isso, né? Imagina tu virar para a pessoa e falar assim, eu acho que tu tem o Espírito do anticristo. Não precisa fazer isso. A gente não pode dar ouvido para alguém que concorda com essa linha de pensamento. E agora, no versículo 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O versículozinho que já usaram fora de contexto esse aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Vamos entender isso. Crer no Evangelho não é algo meramente intelectual. Porque é possível alguém saber a doutrina ortodoxa, saber os 5 pontos do calvinismo de frente para trás e de trás para frente, e não viver isso, não viver de acordo com isso. É possível. Por isso a gente precisa aplicar os 3 testes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Cuidado. Vocês já venceram os falsos profetas. A fé é algo espiritual, não é meramente intelectual. É possível que pessoas que não têm uma grande capacidade intelectual, mas que têm o Espírito de Deus, compreendam a verdade do Evangelho. Porque se fosse apenas para as mentes mais privilegiadas, não seria pela fé, seria pelo intelecto. Mas a salvação é pela fé somente. E a fé é um dom de Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus,
nós temos condições sim de discernir os espíritos. E agora nós temos as ferramentas. O apóstolo está nos dando as ferramentas para que nós possamos julgar os espíritos. Para que você possa saber o que ouvir, saber como agir, saber como viver. Parece dura essa palavra, sabe, de julgar os espíritos, mas ela é necessária. Ela é necessária. O diabo, o anticristo, estava perturbando a igreja primitiva. Ele continua tentando fazer isso. Eu quero explicar aqui uma outra maneira que as heresias têm entrado dentro das igrejas, que elas têm causado. A gente vê por aí igrejas que perderam completamente a perspectiva do Evangelho. Lugares onde não se fala mais sobre a cruz de Cristo, sobre o Evangelho de Jesus. Se fala sobre vitória, se faz aquelas analogias malucas, né? Que nem a menininha, aquela que está na moda agora, fala. Se fala sobre coisas motivacionais. Mas a igreja de Jesus tem uma mensagem, meus irmãos. Sabiam disso? Quando eu leio o apóstolo Paulo por todo o Novo Testamento, eu vejo uma mensagem. A mensagem é essa: eu prego o Cristo crucificado. Essa é a nossa mensagem. Hoje é dia de ceia, a gente tem uma cruz ali simbolizando, a cruz aqui. O anticristo está querendo tirar a cruz, o evangelho da cruz de Cristo de dentro das igrejas. E o que acontece quando isso, né, acontece? Pessoas vão para a igreja, né, se emocionam, choram, mas elas não são libertas pela verdade do evangelho. Passam tempos ali enganadas, não são libertas pelo evangelho. É por isso que a igreja de Jesus tem uma mensagem. É a mensagem do evangelho de Jesus. Mensagem de salvação. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É isso que nós cremos. É isso que nós anunciamos aqui. Como nós cantamos aqui. Cristo é real. Ele é mais que um sentimento, Ele é mais que uma emoção. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós cantamos a doutrina. Ele é a imagem do Deus invisível. Por Ele foi criado todas as coisas. E Ele é o único digno de ser adorado. Então hoje a gente recebeu essa informação que é importante. Primeiro, doutrina é importante. Doutrina é importante. Eu pego no pé do Fernando, que ele faz propaganda aqui da igreja, né? Ele vai ficar vermelho lá, vai ficar um pimentão agora. Ele faz propaganda da igreja, não, vamos lá que lá na igreja tem um pastor tatuado. Não, mas a gente não quer ser descolado, a gente quer só ter uma boa doutrina. Eu sou o cara chato da doutrina aqui. A gente quer ser uma igreja bíblica que preza pela sua doutrina. Meu tempo de preocupar em ser descolado já passou. Agora eu estou preocupado com a doutrina que é pregada aqui nessa igreja. Eu sou o chato da doutrina. E é importante. Pastores que se posicionam e que não deixam heresias entrar. Falsos pastores e falsos espíritos, né? Espíritos do anticristo, permear a igreja, ensinar coisas que são contra a palavra de Deus. João Calvino disse que o pastor ele precisa ter duas vozes, uma voz para acompanhar o rebanho, para pastorear o rebanho, e a outra voz é para afugentar os lobos. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto aqui com vocês.
Primeira coisa, meus irmãos, nós precisamos levar a doutrina a sério. Nós precisamos levar aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus a sério. A gente tem que parar com achismo, de falar assim, não, mas eu acho que Deus não faria isso. Será que... E saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo que Deus é. Doutrina é importante. Uma boa doutrina me leva à obediência. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Tem um jeito de conhecer a Deus. Através da palavra. A gente precisa ter um relacionamento estreito com a palavra de Deus. Acho que ninguém gosta de ser feito de bobo. Alguém gosta de ser feito de bobo? De ser feito de trouxa? Então só existe uma maneira de nós não sermos feitos de bobo. É conhecendo o que a palavra diz. É sendo bereanos. Lá em Atos capítulo 17, diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não quer ser feito de trouxa? Não quer ser enganado? Conheça o Deus que você diz amar. Conheça o Jesus que você diz amar. Deus quer se revelar a você. E a revelação de Deus, ela veio do céu. Ela inspirou homens que escreveram a palavra de Deus. E você pode conhecer a Deus, conhecendo a palavra de Deus. Uma segunda aplicação é a gente aplicar esses 3 testes a nós mesmos. A gente precisa constantemente verificar a nossa fé, verificar aquilo que a gente crê a respeito de Deus, né? Fazer um teste da nossa doutrina. Todo mundo aqui tem uma doutrina. Aquilo que você acha que é verdade e você afirma com convicção é a sua doutrina. Se ela é sã doutrina, como a da palavra de Deus ou não, aí a gente tem que conferir. Mas você tem uma doutrina, você acredita em alguma coisa. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Então a gente precisa pegar a palavra de Deus e conferir se aquilo que nós acreditamos a respeito de Jesus, de Deus e do Evangelho, confere. Assim nós estaremos averiguando qual é o nosso espírito, se de fato temos o Espírito de Deus. Nem todo mundo que vai na igreja tem o Espírito de Deus. Sabiam disso? A gente precisa, eu te desafio, te encorajo a fazer um teste da tua doutrina. Aquilo que você crê a respeito de Deus, molda a sua mente e te leva a obedecer. Leva para perto de Deus ou para longe de Deus. Você quer estar perto de Deus? Você precisa conhecer a Deus. Nosso versículo 6 do mesmo capítulo diz assim: Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem conhece a Deus nos ouve. Vocês entendem como é importante a verdadeira pregação do Evangelho? A própria pregação fiel do Evangelho já faz o trabalho. O trabalho de um pastor é pregar a verdade. E o Espírito já vai selecionando. Quem não tem o Espírito
de Deus ouve o espírito do mundo e vai atrás disso. Agora quem tem o espírito de Deus ouve a palavra de Deus, se achega. Você tem o espírito de Deus? Receba a palavra de Deus. Se achegue à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Se aproxime de Deus através da palavra. Uma última aplicação. Agora que você sabe julgar os espíritos, você está apto a ouvir ou não algum tipo de conselho de pessoas que te cercam. Você pode discernir as ideias das pessoas. Tem muita gente que fala de Deus. Ah, mas ele falava de Deus. Ah, e daí eu me encantei. Daí a gente começou a namorar. Daí eu descobri que ele não reconhece que Jesus veio em carne. Conversando um pouquinho melhor, ele não reconhece que Jesus veio em carne. Daí eu, me atrapalhei. Olha, já ouvi isso aí, bastante. Pessoas falam coisas para nós, dão ideias, exercem influência na nossa vida. Agora a pergunta que fica é: essa pessoa que está exercendo influência na tua vida, ela tem o Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo? Você precisa julgar. Julguem os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Hoje você sabe como fazer isso. Filhinhos, vocês são de Deus. O Espírito de Deus está em vocês. Vocês já venceram os falsos profetas. Não se deixem enganar. Não se deixem levar pelo mundo. Aplique o que João nos deu para avaliar a verdade ou a falsidade do que é ensinado e do que você acredita. E lembre-se que, acima de tudo, nós pertencemos a Deus. E devemos ouvir e seguir a sua voz, acima de todas as outras que ecoam nesse mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado porque no dia em que nós cremos em Ti, o Senhor depositou em nós o Teu Espírito. Nós cremos que recebemos o Espírito Santo no momento em que passamos a crer que Jesus Cristo veio em carne. E isso é o que faz toda a diferença na nossa vida, Pai. Mas muitas vezes nós somos levados, Deus, por influências de pessoas. Muitas vozes têm perturbado a mente de pessoas aqui. Tem tentado, Senhor, fazer os Teus eleitos tropeçarem, caírem no pecado, se afastarem da verdade, Deus. Mas eu te peço nessa noite, Deus, que Tu possa, com a Tua voz, com a voz da Tua palavra, trazer para perto novamente aqueles que são Teus, aqueles que pertencem a Ti. A palavra fala, Senhor, que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem. Nessa noite nós ouvimos a Tua voz. Nós queremos Te seguir, queremos Te obedecer. Queremos ter uma visão acurada de quem Tu és, Senhor, e de quem nós somos. Da nossa dependência de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua palavra. Precisamos que Tu guie os nossos passos. Obrigado, Senhor, por nos alertar dos perigos desse mundo. E obrigado também, Senhor, por nos lembrar que
que nós somos filhos teus. Nós fomos escolhidos por ti. E que em nós habita o teu Santo Espírito. Nos ajuda a permanecer na verdade, Deus. Nos ajuda a permanecer em ti, Senhor. E frutificar no teu reino. Em nome de Jesus nós oramos como igreja. Amém, amém, amém.